Há quem brinque, e há quem diga que não é brincadeira, que quando nasce uma mãe, ela ganha de presente um manual de instruções. E nesse manual de instruções, que é igual para todas as mães, tem lá, em algum lugar, frases típicas para todas. Uma delas, clássica, é: você não é todo mundo. Quem nunca ouviu em casa da mãe, da pessoa que cuidava de você: você não é todo mundo. Parece que em algum momento também a gente se esquece disso e aí nascem as influencers. E a gente passa a gente se permite nos permitimos sermos influenciados por pessoas que, em grande parte das vezes, em larga medida, a gente sequer conhece. Por óbvio que a gente sempre é influenciado por pessoas. A gente sempre tem um modelo de alguém que a gente admira e que a gente segue, que a gente busca como referência. Referência é uma coisa, influência é outra. Mas enfim, eu tive um professor no MBA e ele falava assim: quando você perceber, independente do assunto, do que seja, quando você vir que todo mundo está indo para aquele lado, vá para o outro. Identifique o que está acontecendo ali, qual é o movimento, e se for um mero movimento, tipo massa, vá para o outro. Mesmo porque esses movimentos, tipo vai que vai, eles são passageiros. E normalmente sem grandes porquês, sem grandes referências do porquê, para quê. As pessoas simplesmente vão, seguem, não vai dar valsa. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões do porquê, e eu sempre questiono isso, eu sempre pergunto para quem me segue, já percebeu eu perguntar isso várias vezes nos vídeos: por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Isso vale para tudo o que você faz, para as suas ações, os seus comportamentos, as suas escolhas e as suas decisões. Por que você faz o que você faz? Por que você decidiu fazer ou não fazer algo? A partir de qual ponto você partiu para tomar esta decisão? E eu trago aqui algumas reflexões para vocês. Nós normalmente, esse normalmente é quase sempre, mas é um quase sempre mesmo, de verdade. Aquele que é 99,99% das vezes. Nós somos não só influenciados. Para quem também me acompanha, sabe que eu não sou o termo influencer, produtor de conteúdo, eu sempre coloquei um pé atrás. E, obviamente, a gente acaba seguindo uma pessoa ou outra, enfim, mas ainda assim é seguir com
literalmente é um passo para frente, dois para trás, para buscar informação e referência do que aquela pessoa está falando, se é coerente, se não, se sim, ainda que seja dentro de qual contexto, tirou aquela informação de onde, né? Ou foi tipo fontes da minha cabeça. Tá recomendando comprar esta calça. Por quê? Porque ela tá representando a loja, tá? E, né? Então, é porque a gente quer ficar igual. Aquela calça, ela ficou com um corpo escultural, então eu vou lá, compro. Olha que coisa de gente que não pensa, né? Vai lá, compra aquela calça, porque ainda tem o cupom de descontos. Porque aí vai ficar igual. Não vai. Porque aquela pessoa, aquela influencer, aquela pessoa que está lá, né, fazendo a sua cabeça para que você compre, ela tem um corpo escultural e você não. Esta cor de batom, olha, este batom aqui. E coloca lá o meu cupom de descontos. Só que aquele batom maravilhoso fica maravilhoso porque a pele daquela pessoa, né, o tom de pele é outro, completamente diferente do seu. Portanto, este mesmo batom não vai ficar igual. Porque o formato da unha, o comprimento da unha, o cabelo, não sei o que. Quem foi que disse? Sabe? Então, enfim, né? Eu acho que todo mundo tem livre-arbítrio, vai, faz, não faz, quer, não quer, mas eu acho que a gente quer seguir, quer se deixar ser influenciado também, está tudo bem, só que a gente tem que ter consciência do que estamos fazendo. Senão, você vai ser meramente integrante da massa de manobra. Simples assim. E eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente pensar. O quanto somos influenciados. Então, eu fico prestando atenção. Então, fala assim, a cor do verão vai ser verde-limão. Por quê? Por quê? E eu já pesquisei sobre isso. E certa vez, há muito tempo, faz muitos anos, eu fui pesquisar umas questões assim e era assim um lançamento, uma moda de a cor é essa. E todo mundo comprou tudo daquela cor, né? Você olhava assim nas vitrines, só tinha aquela cor. Era na bolsa, no sapato, nas roupas, em tudo, nos acessórios. E o que tinha acontecido era que, obviamente, que não foi colocado desse jeito e virou um case simplesmente, né, fechado. Um grande empresário da área da moda tinha lá em estoque fardos e fardos e fardos e fardos, por exemplo, do verde-limão, eu não lembro exatamente qual era a cor, de verde-limão, e ele contratou, né, um profissional para despejar, quase que desovar aqueles tecidos todos, porque estavam encalhados. E era uma cor que não saía com facilidade. Então, foi feito um grande trabalho de divulgação e aquela virou a cor do verão. Mas era a cor do verão? Era nada. O cara tinha lá, né, amontoado de tecidos, por exemplo, verde-limão, e virou a cor do verão. Poderia ser laranja, poderia ser abóbora, poderia ser nude, poderia ser vermelho, poderia ser roxo, poderia ser preto. Ele só queria desovar. Então, uma campanha bem feita, ela faz você entrar, sabe, literalmente cair no canto da sereia. Quer ver uma coisa também nessa mesma linha? Quando a gente fala em café,
dos americanos, café a primeira refeição do dia, a gente pensa e a gente pensa porque a gente conhece, porque a gente viu, porque já foi para lá, ou a gente vê em todos os filmes, é torrada, bacon e ovos. E vocês acham que sempre foi assim? Não, não foi. Sabe como é que surgiu torrada, bacon e ovos? E ficou o símbolo do café da manhã dos americanos? Em meados dos anos 20, lá da década de 20, de 1920, não 2020, 1920. Antes disso, o café era um café comum. Um café, uma frutinha, um pãozinho, qualquer coisa assim. Mas em meados dos anos 20, lá em 1920, um rapaz chamado, eu não lembro exatamente, mas era Edward alguma coisa, algo assim o nome dele. E por sinal, esse rapaz, ele era assessor de imprensa. Um trabalho mais ou menos que hoje a gente pode chamar de assessor de imprensa. Só que ele era muito desenvolto, ele era muito expansivo. E ele conhecia muito das pessoas, de gente. Ele tinha esse lado de entender como é que as pessoas funcionavam. Por quê? Porque ele tinha convivência. Ele era simplesmente sobrinho do Freud. E aí uma empresa de bacon tava lá, as vendas tinham caído muito, tava assim, né, bem quebrada. E chamou esse cara, esse assessor de imprensa, e disse: olha, a gente precisa fazer a coisa girar aqui, né? A gente precisa fazer a empresa rodar. E aí ele pensou, foi contratado e falou: bom, tem que dar um jeito agora de fazer as pessoas consumirem bacon. E não era uma coisa que as pessoas consumiam tanto, e naquele momento estavam consumindo menos ainda. Não sei exatamente por quê, qual era o cenário efetivamente naquele momento. E como eu sempre falo, e eu falava isso na sala de aula, eu sempre falei isso para os meus alunos, e recente eu também estava conversando, e eu disse exatamente a mesma coisa. O mais importante, por exemplo, em uma aula, o mais importante é a qualidade das perguntas que são feitas. Tanto pelo professor, quanto pelo aluno que tem dúvida, ou em uma palestra, ou em uma reunião, não importa onde. Num programa de TV, sabe, entrevistado e entrevistador e entrevistado. Então, principalmente agora, né, estamos aí em época de eleição, e tem esses debates, enfim, é muito interessante prestarmos atenção nesses pontos. Porque se a pessoa que está, por exemplo, nesse contexto, entrevistando, ela não for uma pessoa que faz boas perguntas, não terá boas respostas, consequentemente, vai ficar aquela coisa morna e perde-se até uma grande oportunidade, por exemplo, um candidato, de expor realmente o que ele quer ou o que ele precisa, porque não foram feitas as perguntas adequadas e nem sempre é dado espaço para que ele consiga de fato romper, né, aquele limite ali que está sendo colocado, para que ele possa se expressar de fato como ele quer ou como ele precisa. Então, o grande segredo está nas perguntas e não nas respostas. E esse Edward, esse sobrinho aí do Freud, o que foi que ele fez? Ele falou: então tá bom, me contrataram, eu vou ter que dar um jeito de, né, vender esse bacon tudo aí e fazer a coisa funcionar.
Ele pensou, estudou, porque o segredo está aí, né? Até para não ir no vai da valsa. Todo mundo tá indo, vamos lá, né? Igual, segue a boiada aí. Estudou, pensou, e ele tinha essa malícia em lidar com pessoas. Aí, ele falou, já sei. Ele preparou um formulário, um questionário, como se fosse um Forms hoje, e ele distribuiu para mais ou menos 5 mil médicos nos Estados Unidos. As perguntas eram perguntas prontas, sabe? Tipo sim ou não, isto ou aquilo. Perguntas fechadas. Em grande parte das vezes, claro que a depender do que a gente quer, do nosso objetivo sempre, a gente tem que ter noção qual é o nosso objetivo finalístico ali, para entendermos se é viável, é mais viável fazer perguntas abertas ou perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas de sim ou não, é ou não e pronto. Você não dá espaço para que a pessoa expresse de fato o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela sabe, enfim. E perguntas abertas, por vezes, é muitíssimo interessante. Por exemplo, se você está conhecendo uma pessoa, ou se você quer captar algo mais detalhista, mais minucioso. Aí você, ou às vezes até, você quer pegar ali alguma coisa ali nas entrelinhas, você quer pegar a pessoa na curva, aí você dá abertura para que a pessoa vá falando, sabe? Você dá uma folha em branco ali para ela, para que ela vá destrinchando tudo. E só que naquele momento, né? Ele preparou uma série de perguntas, né, um questionário com perguntas fechadas. E uma delas, bem capciosa, ele perguntou aos médicos, né? A título de uma boa alimentação, principalmente, qual é melhor, a refeição mais importante? Café da manhã, almoço, jantar. Colocaram café da manhã. Ok, e aí, né, e uma pergunta, ela era elencada na outra, ia dando um contexto ali. Já que o café da manhã é a refeição mais importante, né, o de jejum, como deve ser, como é mais apropriado, indicado, saudável, que seja esse café da manhã? Com pão apenas e um café, ou leite, ou ingerir proteínas. O que os médicos colocaram? Proteínas. E aí foram sendo elencadas ali as perguntas, e ele pegou o gancho da proteína. Claro que da forma como foram elaboradas as perguntas, só tinha um caminho, esse, né, das proteínas. E aí, na próxima, ele foi elencando, então, proteínas, ovos e bacon. Bacon ou chantilly? Bacon. Na outra era ovos ou, sei lá, bolinho de chocolate? Bacon. E ao final desses 5 mil questionários, né, ele foi recebendo e ele fez um compilado. E qual foi o resultado? Os médicos, 5 mil médicos, 5 mil especialistas, eles falam que a principal refeição é o café da manhã e que é indicado que consuma proteína nessa refeição. E a combinação que os médicos sugerem é ovos e bacon, e pronto, estava feito. E aí o que ele fez? Ele trabalhava na imprensa.
ele entrou em contato com os principais jornais à época e colocou essas manchetes. Os médicos recomendam que no café da manhã saudável, os médicos recomendam esses 5.000 profissionais, pesquisa com 5.000 médicos, eles recomendam que seja consumido proteínas e recomendam ovos com bacon. E nós temos isso há 100 anos, 1920 lá, né, meados de 1920, nós temos há 100 anos um café da manhã como ovos, bacon, torrada. Mas não. As perguntas foram induzidas. Se as perguntas fossem soltas, talvez nenhum médico, ou 1%, ou 10%, tivesse pensado no bacon. Essas perguntas eram induzidas, né? Portanto, os médicos foram não só influenciados, eles foram manipulados. O resultado está aí, né? Por óbvio, a empresa que tinha contratado, né? Soltou fogos de artifícios e deve estar comemorando até hoje todas as outras, muitas empresas que a partir de então, quantas outras não abriram? Não só lá, mas no mundo. Essa é uma questão. A outra questão, e eu quero que vocês pensem com essa reflexão, o meu objetivo é que vocês também reflitam. Se vocês se deixam serem influenciados e, na verdade, influenciados ou manipulados, né? A outra questão, dizem lá, né, tradição, as noivas casarem de branco, vestido de noiva branco. Por quê? Porque o branco representa pureza, o branco representa... E se for pensar hoje, menos sentido faz ainda. Mas ainda continua valendo a tradição e, enfim, 100% vou dizer, vai, de casarem de branco. Mas lá no passado, há não tanto tempo assim, o branco representava a pureza, continua sendo. Só que o branco representava a pureza porque as mulheres casavam virgens. E hoje, dificilmente vai se achar uma virgem, né? Mas enfim, então casavam de branco para representar a pureza era representada a partir da virgindade. Dificilmente a gente encontra uma virgem hoje, portanto, a questão da pureza nessa linha de raciocínio foi-se por água abaixo, mas continuam casando de branco. Porque é tradição, porque noiva casa de branco. De onde vocês tiraram isso? De onde é que vocês tiraram isso? Sabe por quê? Primeiro casamento, sabe de onde veio essa questão do branco? Não tem nada a ver com pureza, não tem nada a ver com virgindade. Nada a ver com virgindade. Nem com igreja, nem com religião, nem com pureza, nem com nada disso. A primeira mulher que casou com vestido de noivas branco foi a Rainha Vitória. E o que acontecia? Ela era de óbvio, casamento, né, da Rainha Vitória. Imagina a pompa toda, a quantidade de pessoas, enfim. Só que a Rainha Vitória, ela era de uma estatura baixa. E era uma época, ou naquele momento, enfim, naquele contexto, estava acontecendo atentados ou... enfim, poderia acontecer atentado ali, e exatamente no momento do casamento, né? Era propício ali naquele contexto, naquele cenário. Os seguranças se reuniram, obviamente, e chegaram à conclusão ali estratégica de como é que a gente vai identificar a rainha nesse mundaréu de gente, e se for algo que a gente precise realmente tirá-la rapidamente, emergencialmente ali, ela tem que ser um ponto focal, sabe? Que
a quilômetros de distância a gente vai identificar que é ela. Sem tipo... E aí veio a ideia do vestido branco, porque ela era de estatura baixa, precisava se destacar em meio à multidão ali, do grupo, né? Por uma questão de segurança. Então, estrategicamente pensaram, qual é a única cor que nenhuma outra mulher vai usar de vestido? Sem pensar, sem questionar, sem impor nada às outras mulheres. E aí logo descobriram o branco. Por que o branco? Porque o branco era a cor de vestimenta de cadáver, de morto. Portanto, as mulheres não usavam vestidos de festa na cor branca, porque era um símbolo da cor, né, cadavérica. E por uma questão de segurança, colocaram, né, com medo que a rainha sofresse algum atentado ali, ela tinha que ser o ponto focal, e nenhuma outra mulher, com certeza, sequer pensaria em usar branco, porque, como eu disse, né, não, a história diz, né, falaram, ela vai casar de branco. E casou, deu tudo certo, ótimo, tranquilo, perfeito. Era a rainha. Nossa, a rainha casando de branco, então vamos mudar isso. E aí veio a história de vamos casar de branco. E aí, depois disso, precisava alimentar isso melhor, né? Porque uma boa influência é feita a partir de boas histórias. Um bom profissional, ele precisa, quanto melhor for um profissional, independente da área, tanto quanto ele será um excelente contador de histórias. Então, rainha, histórias, aí foi, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Aí veio a história da pureza, da virgindade, bababá, bababá, e até hoje as pessoas casam de branco. Já na China, por exemplo, até bem recente, ainda hoje tem, né? As mulheres casam de vermelho, vestido de noivas vermelho. Por quê? Porque o vermelho é a cor da vida, é a cor do sangue, é a cor da paixão. Então, olha como de um lado para o outro, a gente tem um universo de possibilidades. E é assim que a gente vai formando as tradições culturais. Há quem diga que Deus nasceu, né? A gente comemora aí o Natal. Deus nasceu em dezembro. Quem foi que disse isso? Ah, mas está escrito no seu... Quem foi que disse isso? Quem foi? Né? Ainda que tenha dito, quem garante? Porque há uma outra versão, até a própria aparência, né? Há quem diga que esse Jesus que a gente vê representado não é assim, que Jesus tinha outro tom de pele, que era completamente diferente dessa representação que a gente tem. E há quem diga também, quem traga uma outra versão, eu tô falando há quem diga, estudiosos inclusive, que diga que não, Jesus nasceu em fevereiro. Aí você fala, imagina, daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, lá na Venezuela, vão dizer que Jesus nasceu em outubro, 1º de outubro. Gislene, você tá doida? Não.
Assim como a cor do verão é a cor do estoque, do maior estoque que o maior representante da moda tem, essa vai ser a cor da estação. Assim como precisava vender bacon, então vamos lá fazer uma campanha, vamos induzir, manipular, todo mundo vai consumir bacon por 100 anos. Já fazemos isso há 100 anos. Precisamos lá garantir a segurança da rainha, então vamos lá. Lançar lá, ela vai casar de branco, e o branco virou a cor da pureza. O vermelho é a cor sangue, sangue é vida, é paixão, então bora lá colocar as chinesas para casar tudo de vermelho. E aí vem, aí você fala, mas será? É assim que as coisas mudam. E você é influenciado, você é manipulado. É manipulado. Sabe por quê? Porque quem tem poder manda. Quem tem poder manda. A gente pode até seguir. A gente segue. Mas a gente segue se quiser também. E se não quiser, você vai ser julgado, você vai ser criticado, você vai ser colocado à margem. E tá tudo bem. Quem foi que disse que você tem que casar de branco porque todo mundo casa de branco porque disseram que é assim que funciona? E se você quiser casar de vermelho? Tô falando aqui hoje, a gente aqui, né? Se quiser entrar na igreja de vestido vermelho, claro que você vai ser criticado, você vai ser, né? Meu Deus, a noiva de vermelho, de preto, de roxo, meu Deus, né? É uma afronta, é uma heresia, quem foi que disse? Só que a gente tem que pagar o preço. E quando eu falei daqui 100 anos, 200 anos, na Venezuela, vão dizer que sim, Jesus nasceu dia 1º de outubro. Por quê? Porque vocês devem ter acompanhado, obviamente, né? Que Nicolás Maduro, ele está mudando a data do Natal do dia 25 de dezembro para, passando a ser comemorado o Natal no dia 1º de outubro. Por quê? Porque ele quer. Porque ele quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, não! Vamos lá. Vamos ver se vocês captam. Se vocês estão espertos. Manda quem pode. Olha o cenário no Brasil. Manda quem pode. Manda quem pode. E o restante obedece. Obedece. Por que obedece? Porque nem sempre você vai ter outra opção. Porque às vezes você não tem escolha para dizer, não, mas eu vou continuar comemorando o Natal dia 25 como lá na Venezuela, dia 25 de dezembro, e vão te falar, não, você não tem opção. Eu não tô te dando uma liberdade de escolha. É assim agora. Assim foi com o bacon, assim é com a cor da estação, assim foi com o vestido de noiva da rainha, o branco, assim foi com o vestido das chinesas, e assim será. Assim deve ter já sido com a imagem de Jesus Cristo, a cor, o tom de pele. Assim deve ter sido com 25 de dezembro ou fevereiro. 25 de dezembro, fevereiro, e agora 1º de outubro. Ah, mas é só na Venezuela. O bacon também era só nos Estados Unidos. O branco, vestido de noiva, era só no Reino Unido. E você fica seguindo, ao invés de pegar um livro, fica seguindo
as pessoas que têm lá milhões de seguidores que são como você. Se alguém está dizendo, a gente acredita. Por sinal, faz o seguinte: não acredita em nada do que eu disse, não. Pegue um livro e vá estudar. Pegue um livro e vá estudar. Assim não acredita em tudo que ouve por aí, né? Comece pelo mais fácil. Comece pela notícia de ontem, do Nicolás Maduro. Essa tá facinho, dá o Google aí que aparece no mesmo instante, porque é a notícia de ontem, né? É assim que funciona. E aí? Você vai mesmo ficar aí sendo influenciado? Seguindo influenciadores? Tem uma outra coisa que eu estava estudando. Essa mesma situação acontece, nós somos manipulados, não influenciados, manipulados por todas as mídias, né? Não existe informação neutra, pauta neutra, emissora neutra, programa neutro. Sempre tem um porquê. Mesmo que, não, mas essa emissora dá informação, mas a outra também dá, ela não é neutra, aliás, ela não é, ela passa a informação, ela escolhe qual informação passar. Ou ainda que passe, porque todo mundo está passando, está noticiando, ainda assim ela decide omitir ou não algumas informações. Então, começa por aí. As manchetes, e aí tudo é baseado em pesquisas, né? Tem pesquisa que mostra que 90% das pessoas só leem a manchete, só o título das matérias. Então, você é manipulado ali pelo título. Tem que conseguir comprar, fazer a sua cabeça, que você compre aquela ideia por 3, 4 palavras numa frase. Porque 90% das pessoas só leem o título. E 4%, e depois eles vão desenvolver a matéria em 3, 4 parágrafos, e eles vão colocar exatamente aquilo que querem que as pessoas pensem, e aí vem o viés de confirmação, no primeiro parágrafo, ou as palavras mais impactantes, mais relevantes no primeiro parágrafo, porque as pesquisas mostram 90% lê o título e apenas 4% leem o primeiro e a metade do segundo parágrafo. E uma porcentagem muito, muito menor, ínfima, chega até o final do texto. E no último parágrafo do texto vem a visão mais ampla, como se fosse, olha, mas tem um outro olhar aqui também. Então, só que aí as pessoas não chegam até o final do texto, porque elas já viram do que se trata pelo título. Me interessa ou não me interessa? Me interessou. Peraí, deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Ah, tá, já entendi do que se trata. Afinal de contas, como diz Mário Sérgio Cortella, vivemos na era da miogização, onde tudo é instantâneo. Você vai continuar dando aval, chancelando para que as pessoas te influenciem? Não. Para que as pessoas te manipulem.
para que elas consigam cada vez mais ter mais do que elas já têm. Então, claro, se eu ganho dinheiro vendendo, expondo, sei lá, batom, por óbvio que eu vou usar batom, por óbvio que eu vou divulgar batom, eu vou comer batom, eu vou cheirar batom, eu vou fazer tudo com batom para que você entenda que aquilo é maravilhoso e é aquele batom, aquela cor, daquela marca, é aquilo, porque eu te convencendo, eu te manipulando, sem você perceber que eu estou te manipulando, você vai fazer aquilo que eu quero e, obviamente, que eu vou ganhar. E aí, quanto mais pessoas eu conseguir que me sigam, que permitam que eu consiga manipulá-las, mais gente eu terei, mais confirma a minha autoridade, o meu poder de influência, e aí é um círculo, né? Virtuoso. A questão é para quem? É isso. Bom, teria mais muita coisa aqui para falar, mas eu acho que já é o bastante para que vocês consigam ter um norte e pesquisar. Como eu disse, eu não quero que vocês acreditem em mim. Assim como eu fui pesquisar, como eu fui estudar, para não ser massa de manobra, se bem que não dá para ficarmos libertos 100%, ainda estudando, ainda, né, com toda essa situação, esse cenário, com informação, e informação é diferente de conhecimento, ainda assim, a gente não está livre de não sermos massa de manobra. E enfim, né? A gente pode até seguir a boiada sabendo por que é que eu estou seguindo. Às vezes não tem jeito, você vai falar assim, bom, não tem jeito, eu sei como é, eu sei que não é assim, mas não tem jeito, eu tenho que seguir isso aqui. Siga. Tem coisa que é inevitável, então siga. Mas siga consciente de que eu estou seguindo, mas eu sei que não é isso. Se eu tenho que ir por aqui, tudo bem, eu vou por aqui, mas eu sei que não é esse o caminho. Mas se eu sou obrigada, tem coisas que somos obrigadas e que a gente não tem poder de escolha, de decisão, de tomada de decisão, de absolutamente nada. E aí, segue aquilo que a gente já sabe. O que não tem remédio, remediado está. Mas se tivermos consciência, aí, pelo menos, a gente deixa o outro ser feliz achando que realmente está nos manipulando. A gente só está seguindo porque temos que seguir. Mas às vezes, quem tem o poder, quem tem a caneta na mão, fala, sabe, se sente com 5 metros de altura e a gente está careca de saber. Estamos careca de saber que nem tudo que reluz é ouro. Mas é assim que funciona. Mas quando a gente sabe, a gente segue. Segue o baile. Mas não siga a boiada.
Bora, gente. Boas reflexões, boas pesquisas. Busque bons livros, boas fontes, bons autores e saia da influência rasa, pobre, mesquinha, falha de rede social. Claro que tem muita coisa boa e tem muita gente boa, mas rede social tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E aí, rede social é como procurar agulha em palheiro, né? A gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Dá trabalho, mas é possível ainda nas redes sociais encontrarmos muita coisa boa. Mas aí depende de você. Depende de você. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que é bom e o que não é, né? E tem uma coisa muitíssimo importante, que é, é quase game over. É o algoritmo. Ele vai te mandar mais do mesmo. Portanto, se você fizer as suas escolhas rasas, você vai ter mais do mesmo. Só vai ter isso para você. Então, às vezes a gente precisa quebrar, né, essa linha para que o algoritmo entenda, tipo, opa, recalculando a rota aqui, não é mais isso aí que essa criatura quer. Mas para isso, o primeiro passo é nosso. Não vai ser do algoritmo. Portanto, faça boas escolhas. Se você só procura, e se esse também for o seu objetivo, também tá tudo certo. Não é o meu. Mas se você só procura meme e porcariada, é isso que você vai ter cada vez mais. Aliás, cada vez mais só vai ter isso, né? Então, o algoritmo vai te mandar mais daquilo que você mostrou que é o seu interesse. Quando não for mais, aí você que tem. Inteligência artificial é artificial, né? A inteligência natural tem que partir de você. O interesse é seu. Então, rompa essa bolha e aí você consegue também bagunçar lá o algoritmo e falar, opa, começa a trabalhar aí, meu filho, que não é mais isso não. Se colocarmos, olha o algoritmo, se colocarmos duas pessoas sentadas na mesma hora, no mesmo lugar, sabe, um computador assim do lado do outro, e as duas colocarem a mesma busca, sei lá, uma pesquisa aí, e as duas colocarem a mesma busca, né, pelo mesmo assunto, não necessariamente vai aparecer as mesmas respostas. Já fizeram esse teste? Eu já fiz. E aí o teste vem a partir do seu algoritmo, porque você, né, entrou lá com seu e-mail, com seu login, e se for no seu computador ainda, né, cada um pega o seu próprio notebook e entra ali. Claro, se você logar na conta de outra pessoa, pela conta de outra pessoa, aí mesmo que vai sair o resultado da busca da outra, né, dos históricos ali do algoritmo, vai trazer aquilo ali para ele, para você que está pesquisando no computador do outro. Então, é bem interessante isso, quando a gente começa a pesquisar e tentar entender como é que isso tudo funciona. Você investe um tempo, você ficaria um tempo, né? E é um tempão, porque a gente vai, eu, por exemplo, vou me empolgando ali quando eu vejo, tanto é que agora eu olhei para ver as horas, falei, que hora será que é agora?
que eu tô vendo aqui no condomínio aqui da frente, tudo meio apagado. Eu falei, nossa, deve ser tarde. Onde tá esse povo que nem é tão tarde assim? Esse povo tá... Um monte de apartamento tudo apagado, eu, hein? Foram dormir com as galinhas hoje. E aí a gente fica e nem vê a hora passando, porque uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. Quando você vai ver, já tá ali, ó, né? Mas é isso, é isso. Pense bem. Você se deixa ser influenciado, ou você está se permitindo, dando todos os, sabe, dando aval, chancelando, fazendo de tudo, se permitindo ser não influenciado, mas manipulado. Manipulado. Não tem nada pior que se perceber manipulado. Sabe? As escolhas sem a sua própria vontade. Eu teria tantas outras coisas para falar aqui que me veio à cabeça, sabe? Eu estava estudando, bom, olha, há muitos anos, mais de década, eu estudo sobre felicidade. Tem até um livro rascunhado sobre felicidade. E depois eu faço um outro vídeo falando de felicidade, alegria, tristeza, sentimentos, emoções. Tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser pensada, tem muita coisa para elaborarmos, para não ser influenciado assim descaradamente, para não sermos manipulados, para não sermos, português bem claro, sabe? Maria vai com as outras. E vai, não sabe nem por que foi, nem para onde está indo, e quando chega em algum lugar, você olha e fala: onde é que eu estou, o que eu vim fazer aqui, como é que eu vim parar aqui. E ainda tem aqueles que, diante desse cenário, olha e fala: bom, não sei como é que eu saio daqui, não sei como eu vim parar aqui, também não sei como eu saio. E também sair para onde, porque você olha no entorno, você tem mais daquele buraco que você se meteu. E aí você fala: bom, melhor eu ficar por aqui mesmo, né? Acho que o ambiente estou reconhecendo. Eu estava meio perdido, mas agora eu estou reconhecendo. É isso aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Porque afinal de contas, aquilo já se torna familiar. E aí você pensa, começar tudo de novo. E sem contar que o novo, ele assusta. O novo amedronta. E a depender da situação e do quão novo, totalmente novo, parcialmente novo, o totalmente novo, ele pode... E quanto mais o grau de importância, de relevância, e o totalmente novo, ele pode te paralisar. E aí você fala: bom, eu vou ficar por aqui pelo menos. Eu já sei onde é que estão as goteiras neste telhado. Bom não está, mas pelo menos eu sei onde é que está a goteira aqui. No novo, eu vou ter que descobrir. Isso leva tempo, dá trabalho, e pode ser que a goteira do próximo seja pior do que essa que eu estou. Então, na dúvida, eu vou ficar com a goteira conhecida. Ah, mas de tantas goteiras o teto pode desabar sobre a sua cabeça. Mas aí Deus cuida. Boas reflexões.